A rosa do deserto é a queridinha da jardinagem nos últimos anos. E eu não sei como até agora a gente não tinha um vídeo no nosso canal sobre essa formosura. Para pôr um fim nesse silêncio, estou aqui para te contar tudo o que você precisa saber para ter uma rosa do deserto linda e cheia de flores aí na sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista. Bem-vindos de volta ao nosso canal. A rosa do deserto caiu na graça do povo, por esse caule diferentão e por essas flores numerosas e com colorido vibrante. Se você ama a rosa do deserto, mas não tem uma, porque você não sabe se ela vai gostar do clima aí da sua casa, ou você tem uma, só que tá tendo dificuldade com a rosa do deserto, ela não tá tão bonita, não tá dando muitas flores, o seu caule não tá tão gordinho, calma, que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para ter sucesso no cultivo dela. Para ter sucesso no cultivo dela, precisamos saber do que ela gosta e do que ela não gosta. Assim como o relacionamento, seja com pai, com mãe, com filho, com tantos anos de convívio, a gente já sabe o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. E tem pessoas que a gente conhece tão bem que só pela cara a gente já sabe se ela tá triste, se ela tá brava, se ela tá feliz, não é mesmo? O objetivo desse vídeo é te apresentar a rosa do deserto para que você fique tão íntimo dela a ponto de só pela cara saber se ela precisa de mais água, de mais sol ou se é de uma boa adubação que ela precisa. E para conhecer uma planta, nada melhor do que estudar a sua origem, de onde ela veio. E a rosa do deserto não tem esse nome por acaso, ela é originária dos desertos da África. É uma suculenta que gosta de clima quente e seco. E essa informação é muito importante, porque como ela está acostumada a ambientes muito quentes, com temperaturas muito altas, quando vem uma temporada com temperaturas mais amenas, tipo outono, inverno, ela entra em dormência, um mecanismo que ela utiliza para se proteger de temporadas assim. E o que significa entrar em dormência? O que significa isso? Significa que o ritmo do metabolismo da planta diminui drasticamente. É como se ela hibernasse, como se ela se fechasse, se reservasse. Na verdade, usar todas as reservas que ela tem nesse momento apenas para sobreviver, para ela esperar o clima quente voltar, para ela conseguir viver normalmente, porque ela está acostumada com climas assim, com temperaturas muito altas. E como eu sei que ela entrou nesse período de dormência? Bom, quando ela entra nesse período de dormência, as suas folhas amarelam e normalmente elas caem. Muitas pessoas que estão cultivando rosa do deserto pela primeira vez podem se assustar com esse comportamento da planta. Mas fica tranquilo, porque isso é super normal e assim que as temperaturas começarem a subir, ela voltará com as suas folhas e flores. Bom, e com essas informações e características da planta, vamos montar um manual aqui de qual é o melhor local para cultivá-la, como deve ser a rega, como deve ser o vaso que deve ser cultivado, será que pode ser cultivado diretamente do solo? Como deve ser essa adubação? Qual é a melhor adubação para ela? Primeiro limitante para o cultivo da rosa do deserto é o sol. E como eu acabei de falar aqui para vocês, ela se chama rosa do deserto e é originária do deserto da África. E como que é o deserto? Sol o tempo todo. Então, para a rosa do deserto se desenvolver bem, ela precisa de sol o tempo todo, de 6 a 8 horas de sol por dia. Tem gente que fala que é possível cultivar a rosa do deserto com no mínimo 4 horas de sol. Porém, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. É a primeira vez que eu vou falar isso no canal. Ainda não tinha comentado aqui, porque eu não sei se eu vou saber me expressar, não sei como que vocês vão receber essa informação, mas eu acredito que a gente já se conhece há um tempo pra eu dizer aqui. Vamos lá! Como eu disse aqui, todos os vídeos do nosso canal que a gente comenta sobre uma planta específica, a gente sempre fala, a gente sempre se preocupa a falar um pouco sobre a origem dela, sobre a origem da planta. Seja no início do vídeo, como a gente fez aqui nesse vídeo com vocês, ou às vezes durante o vídeo, como a gente fez no caso da Zamioculca, por exemplo. E a questão é a seguinte, por que a gente sempre bate nessa tecla? Por que a gente sempre fala sobre a origem? Porque a gente quer saber o que ela gosta, certo? E por que a gente quer saber o que ela gosta?
Porque a gente é curioso, simplesmente? Não, né? Porque a gente quer proporcionar as condições ideais para ela se desenvolver bem. Pode até parecer óbvio eu falando assim, eu sei. Mas é importante falar porque tem muitas pessoas que ainda não pararam para pensar dessa maneira. Vão comprando as mudas sem entender um pouco sobre a origem e descobrindo durante o cultivo se deram sorte ou não. E a coisa mais importante e talvez doída que eu vou falar para você é que pode ser que haja plantas que não vão se desenvolver bem aí na sua casa. Claro que na biologia não existem exatidões, mas se na sua casa não tem um local que bata no mínimo 6 horas de sol por dia, eu aconselho você não cultivar a rosa do deserto. Sabe por quê? Porque se você for cultivar a rosa do deserto aí nesse local, que não bate 6 horas de sol por dia, ela não vai se desenvolver bem. Ela vai ficar esquisitona, pode ficar estiolada, não vai produzir flores e pode acabar até morrendo. Então, se na sua casa não tem condições ideais para cultivar uma planta específica, não insista. Busque plantas que se adaptam bem a essas condições, combinado? Pronto, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Estou até mais leve. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Vocês não ficaram bravos comigo não, né? Se não ficaram, deixe seu like aqui embaixo no vídeo, combinado? Além de 6 a 8 horas de sol por dia, a rosa do deserto gosta de climas secos. Ela não gosta de ambientes úmidos e adora locais bem arejados, bem ventilados. E se você tem aí um corredor que venta bastante, você pode cultivar a rosa do deserto aí, porque ela tolera bem lugares assim. E antes de passar para o próximo tópico, preciso te dizer que quanto mais sol na cabeça ela tomar, mais flores ela dará. E as flores são o interesse paisagístico dessa planta. As flores são o principal atrativo, o principal motivo do cultivo dela. E em falar em flores, com a hibridização, há diversas cores e formatos disponíveis no mercado. Sabendo que você deve cultivar a rosa do deserto no solzão, muito sol, quanto mais sol melhor, como você acha que deve ser a rega? Muita água ou pouca água? Vou deixar uns 3 segundinhos aí para você pensar. A rega é onde a maioria das pessoas erram no cultivo da rosa do deserto. Se você respondeu pouca água, você errou. E se você respondeu muita água, você quase acertou. Por um detalhe, você não acertou ela inteira. Voltando lá na origem, sabendo que elas são plantas originárias de regiões desérticas, uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Como são as chuvas no deserto? Os desertos são regiões onde não costuma chover muito. Para você ter uma ideia, segundo dados pluviométricos, a média de pluviosidade, ou seja, de chuva do deserto, é de 250 milímetros anuais. Enquanto na Amazônia, por exemplo, chove em média 2.500 milímetros por ano. E adicionalmente a essa informação, normalmente no deserto, essa quantidade de chuva cai de uma vez só, num período determinado do ano. A gente chama de chuvas mal distribuídas, não é que chove um pouquinho cada mês. Normalmente essa quantidade cai numa janela específica do ano. E por que eu tô te dizendo isso? Por que isso é importante? Porque como outras suculentas, a rosa do deserto desenvolveu um mecanismo para armazenar água e sobreviver durante todo o período que não chove, entendeu? Eu já falei sobre isso também no vídeo da Zamioculca. Vou deixar o link aqui nos cards para vocês verem depois que acabar esse vídeo, tá bom? No caso da rosa do deserto, ela consegue armazenar água nas raízes e no caudex, que nada mais é a parte mais larga da base do caule. Plantas adaptadas a regiões áridas podem desenvolver esse caudex, como é o caso da nossa querida rosa do deserto. Sabendo de tudo isso, a rega ideal para plantas assim é rega abundante, muita água, só que você não fará isso todos os dias. É necessário esperar o solo inteiro secar para realizar a rega novamente. Lembre-se, a gente vai simular as chuvas nas regiões do deserto. Há algumas informações importantes que eu preciso fazer sobre a rega. Primeiro lugar, não exagere na rega, porque esse caudex é uma esponjinha cuja função é absorver água.
Então, não tenha medo de espaçar as regas, não tenha medo de deixar o solo secar para realizar a rega novamente. Essa planta vai ter um pouco de água armazenada no Caldex, lembre-se disso, ela não vai sentir esse espaçamento da rega como as outras plantas sentiriam, entendeu? Pelo contrário, ela está acostumada a passar sede, ela vem de locais muito secos. Se você não esperar o solo secar para regar novamente, pode acontecer o acúmulo de água na região das raízes, o que é muito prejudicial para a planta. As radicelas, que são as raizinhas menores, podem acabar apodrecendo, o caule pode ficar molenga, prejudicando todo o sistema de suprimento de nutrientes da planta e a planta pode morrer. Primeira vez que eu tô cultivando rosa do deserto. Tem como eu saber que eu tô regando mais do que deve? Além desses sinais que eu falei para você, se não for outono e inverno, se ainda tiver quente, se for no verão e a planta começar a apresentar folhas amareladas, esse pode ser um sinal de que você está irrigando mais do que deve. Nesse caso, espace a rega e deixe a planta no sol pleno para ela se recuperar, combinado? Segundo ponto, depois das flores, a característica física que mais atrai as pessoas cultivarem rosa do deserto é esse caule gordinho. E tem pessoas que têm dificuldade de engordar esse caldex. E na maioria das vezes é a rega errada. O que faz o caldex ficar gordinho é a água. Ele tá cheio de água. Quanto mais água ele absorver, mais gordinho ele vai ficar. Só que por todos esses motivos que eu falei aqui em cima, a pessoa tem medo de exagerar na rega. Então o que ela faz? Ela espaça muito a rega e quando ela rega, quando ela oferece água, ela oferece pouca água. E aí a planta começa a utilizar a água daquele caldex. Então ela vai ficando fininha demais. Por isso vou frisar aqui novamente. Quando você for regar, espera o solo secar totalmente, enfia um palitinho, vê se ele saiu seco e regue em abundância. Pode regar bastante, colocar bastante água, deixar ela escorrer pelos furinhos do vaso, mas ofereça bastante água. Apenas preste atenção em espaçar a rega, esperar o solo secar para regar assim novamente. E para te ajudar na rega, tem dois fatores muito importantes que precisam estar alinhados. O primeiro fator é o substrato. O substrato ideal para cultivar a rosa do deserto é um substrato que tem uma boa quantidade de matéria orgânica, porém ele deve ser bem soltinho. O substrato soltinho que a gente fala é um substrato leve, um substrato com bastante poros, que quando a água entra, ela passa com facilidade por ele. Um solo com baixa taxa de retenção de água. Há marcas de substrato que já vendem esses substratos específicos para cultivar cactos e suculentas. Nós já utilizamos aqui em casa e gostamos bastante. Se você não tem esse substrato específico, não tem na sua cidade para comprar ou não quer comprar esse substrato, você pode utilizar a terra do seu jardim. No entanto, para você transformar a terra do seu jardim num substrato ideal para cultivar suculentas, você deve agregar materiais leves e que agreguem poros maiores ao solo. Então, como sugestão, você pode pegar uma parte da terra do seu jardim e misturar com mais uma parte de areia. Se você não tiver areia, você pode utilizar britas pequenas. Se você não tiver britas pequenas, você pode utilizar carvão moído ou casca de pinos, enfim. Há vários materiais que você pode agregar ali e transformar o seu solo pesado em mais leve. Segundo fator muito importante que precisa estar alinhado para te ajudar na rega é o vaso. Primeira regra para você que está começando a cultivar rosa do deserto aí na sua casa é: não tenha pratinho embaixo do vaso. Como eu disse para vocês, a rosa do deserto não tolera acúmulo de água nas raízes. Ela já se adaptou a sobreviver com pouca água e outra, ela armazena água no caldex. Essa água é suficiente para mantê-la por um tempo. Então, para evitar o acúmulo de água nos solos nessa região das raízes, a primeira coisa é não ter o pratinho embaixo do vaso. A segunda coisa imprescindível é que o fundo do seu vaso deve ter furos. Eu disse furos porque você não precisa economizar. Você não precisa fazer só um furo, você pode fazer vários furos para te ajudar a não deixar acumular água no solo. Lembre-se, é mais fácil você corrigir um erro de falta de água do que de excesso de água. E como faz para ter uma planta bem bonita, com muitas flores e esse caule bem gordinho? Vou te contar agora nos próximos 3 tópicos.
E para você ter uma planta bem florida aí na sua casa, além de deixar ela debaixo do solzão, igual eu falei para vocês, é a adubação. A adubação ideal para manter essa planta saudável e bem florida é uma adubação completa com ênfase em fósforo. O que você quer dizer com adubação completa? A adubação completa que a gente fala é oferecer um adubo que tenha macros e micronutrientes, ou seja, além de ter nitrogênio, potássio, fósforo, deve ter manganês, magnésio, cálcio, molibdênio, boro. E a ênfase em fósforo é porque esse nutriente contribui para a floração das plantas. Prefira adubos com textura mais sequinha, por exemplo, adubos tipo coach, que tem uma liberação mais lenta, farinha de osso, pó de ferro, e evite utilizar adubos derivados de compostagem, por exemplo, humus de minhoca, porque esse tipo de adubo vai agregar mais microporos, poros pequenos, e vai transformar o seu solo soltinho e com boa taxa de drenagem em um solo com alta taxa de retenção de água. Outro ponto que as pessoas acabam errando bastante no cultivo dessa planta é adubar em excesso, porque pode parecer que a rosa do deserto sempre está precisando de adubação, mas não é isso, é que ela tem um crescimento muito mais lento comparado às demais plantas. Então não vai adiantar você encurtar o período entre adubações, ela cresce devagar mesmo, então tenha paciência. E tanto para estimular a produção de mais flores e lapidar o seu caule e seu formato, um recurso muito utilizado no cultivo da rosa do deserto é a poda. Para a planta ficar bem compacta e bem bonita, para ela não ficar ralinha e esticada, é recomendável você fazer a poda uma vez por ano. A poda da rosa do deserto é uma poda mais brusca, é a retirada das hastes mesmo. Considerando que essas hastes são grossas e tem bastante seiva, é recomendável que toda vez que realiza a poda, a gente passe um cicatrizante em cima desse corte. Funcionam muito bem canela em pó e extrato de própolis. E quando devemos realizar a poda? Nós recomendamos que você espere a queda das flores. Não recomendamos fazer podas enquanto ela estiver florindo. Ou seja, a melhor época é no início da primavera. E se você quiser caprichar mais um pouquinho, pode na lua crescente, porque a seiva que estava localizada na parte inferior da planta começará a se deslocar para o ápice dela, estimulando novas brotações. E se você ficou interessado nesse lance da lua, quer saber como que a lua influencia nas nossas plantas, temos aqui no canal um vídeo inteirinho dedicado a esse assunto, onde contamos todos os detalhes e te explicamos como a lua influencia nas nossas plantas. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição também. E o pulo do gato, ingrediente secreto para deixar a sua rosa do deserto mais bonita, com um caule mais gordinho, mais trabalhado, é realizar o levantamento do caudex. O levantamento do caudex é uma estratégia utilizada pelas pessoas que cultivam a rosa do deserto, tanto para embelezar a planta, quanto para dar uma ajudinha no crescimento dela. Primeiro ponto, as pessoas costumam fazer o levantamento do caudex apenas nas rosas do deserto cultivadas em vaso. Sim, é possível cultivar essa planta no solo também. É impossível fazer o levantamento do caudex em plantas cultivadas diretamente no solo? Não é impossível, mas será mais difícil e a planta sofrerá mais também. Bom, o levantamento do caudex nada mais é do que o replantio. Pode ser no mesmo vaso ou num vaso diferente. O que importa é que o objetivo desse replantio é deixar mais à mostra o caule da planta. Esse caudex desenvolve também para baixo do solo e esse processo consiste em retirar toda a terra que envolve esse gordinho até a altura que nascem as raízes, as radicelas. E na hora do replantio, você enterra apenas até essa parte das radicelas, deixando toda a parte do caudex que você desenterrou para fora, à mostra. Algumas dúvidas que pode surgir aí na sua casa. A gente pode fazer o levantamento do caudex com a planta florida? Até pode, mas esses tratos que mexem muito com a planta, principalmente o sistema radicular, a gente sugere que você espere as flores caírem e a planta ficar sem flores para realizar, ok? E com qual periodicidade eu devo realizar o levantamento do caudex?
É recomendável que você realize o levantamento uma vez por ano. E outro ponto importante sobre vaso que deixei para comentar aqui nesse tópico é sobre o material do vaso que você vai cultivar a rosa do deserto. Você pode cultivar a rosa do deserto em qualquer vaso de qualquer material. Porém, as pessoas costumam cultivar essa planta em vasos de plástico, porque é um material leve e que facilita a realização dessa manobra. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu te ajudar. E se você gostou desse vídeo, vou te pedir para deixar o seu like aqui embaixo. E aproveita que você está aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Vamos trazer muito mais vídeos como esse aqui para você. Muito obrigada pela sua companhia, por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Eu fico por aqui e até a próxima. Beijo!